Fala galera, bom dia. Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo de movimento circular uniforme, ok? Nas últimas aulas a gente viu, na nossa primeira aula sobre movimento circular uniforme, a gente viu os nossos conceitos iniciais sobre período, frequência, espaço angular, velocidade angular, aceleração angular e começamos a ver então o movimento circular uniforme, onde a gente discutiu um pouquinho sobre como funcionava a nossa aceleração centrípeta que existe no nosso movimento circular uniforme. E agora, nessa última parte do nosso movimento circular uniforme, a gente vai estudar o que a gente chama de transmissão do movimento. Como é que funciona essa transmissão do movimento? É bem comum no movimento circular uniforme que sejam associados ou que dois discos, duas rodanas, ou polias, elas estejam associados. Ou seja, há uma transmissão do movimento entre as duas. E essa transmissão de movimento, ela pode se dar por três tipos de transmissão. A primeira delas é o que a gente chama de transmissão por contato. Imagine que isso seja uma engrenagem, tá? E essas engrenagens, elas estão se tocando, tá? Então, quando há o contato entre essas duas engrenagens que estão realizando um movimento circular, essa primeira engrenagem aqui possui um raio A, essa segunda possui um raio B, tá? Então, tem uma certa velocidade angular associada a essa primeira engrenagem e uma certa velocidade angular associada, a essa segunda engrenagem. Então, quando as duas estão se tocando, a gente diz que há uma transmissão do movimento por contato, tá? Já já a gente discute como funcionam essas equações, mas a transmissão por contato, basicamente, é quando existe contato entre as duas polias, engrenagens ou discos, tá? Então, a gente chama isso de transmissão por contato. O segundo tipo de transmissão que a gente tem é o que a gente chama de transmissão por correia, tá? Na transmissão por correia é quando duas polias ou dois discos, eles estão realizando um movimento circular uniforme, só que eles estão ligados por uma correia, tá? Uma coisa que é interessante da gente lembrar, no primeiro caso, no caso da transmissão por contato, deixa eu tirar aqui, transmissão por correia, no caso da transmissão por contato, elas fazem movimentos no sentido oposto, tá? Então, esses dois discos, essas duas engrenagens, nesse caso, elas estão realizando movimento no sentido oposto. Enquanto uma está se deslocando nesse sentido, a outra está deslocando no outro sentido. Então, sempre que uma se deslocar no sentido horário, a outra vai estar se deslocando no sentido anti-horário, tá? Então, na transmissão por contato, eles realizam movimentos em sentidos opostos. No caso da transmissão por correia, que a gente estava falando, eles realizam movimento no mesmo sentido, tá? Eles estão ligados por uma correia, então eles realizam transmissão do movimento uma para o outro, sempre no mesmo sentido, esse movimento, ok? E por fim, a gente tem a transmissão por eixo. Na transmissão por eixo, é quando a gente possui um eixo ligado a dois discos ou a duas polias, tá? E eles estão ligados por um certo eixo. Isso é bem comum da gente ver lá nas marchas de bicicletas, tá? Então, eles têm vários discos ligados por um eixo, ok? E, por fim,
a gente discute o seguinte, que é as nossas equações da nossa transmissão do movimento. Em todos esses tipos de transmissões, vai sempre a velocidade linear de A vai ser igual à velocidade linear de B, ok? Então, imagine que a gente olha aqui para este exemplo da transmissão por contato e tem um ponto A aqui e um ponto B aqui. A nossa velocidade linear vai ser igual à velocidade linear aqui em B. A mesma coisa vai acontecer com a velocidade angular. A velocidade angular vezes o raio ela de A vai ser igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. A mesma coisa acontece com a nossa frequência, tá? Então, a gente tem a frequência vezes o raio de A vai ser igual à frequência vezes o raio de B. Se a gente fizer isso daqui, ó, com essa nossa formulazinha da frequência, a gente tem o seguinte. A frequência de A e passar esse raio de B para cá. Então, a gente tem raio de B, frequência de B sobre raio de A. O que é que isso nos diz? Isso nos diz o seguinte, que quanto maior for a frequência e o raio são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, quanto maior for o raio desse nosso disco, menor vai ser a nossa frequência. A mesma coisa acontece quanto ao raio e a frequência de B. Quanto maior for a frequência de B, menor vai ser o raio de B. E quanto maior for o raio, menor vai ser a nossa frequência, ok? Então, é isso que a gente tem para discutir sobre a nossa transmissão do movimento, ok? Falou!